Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. Sejam todos bem-vindos para mais uma sessão apocalíptica da realidade. Digo apocalíptica porque lá na Tailândia um partido político quer testar o 666 por algum tempo e depois, claro, dos resultados colhidos, informar ao Fórum Econômico Mundial o que deve ser regulado, quais os parafusos que devem ser apertados, já que o projeto prevê a implantação de uma moeda digital única, o 666. Logo em seguida aos grandes testes, porque, ao que tudo indica, tudo está sendo preparado para que bancos centrais e não bancos particulares tenham o controle do dinheiro e das pessoas, depois que o 666 for implantado. Claro que muita gente não sabe, não faz ideia do que se refere o 666 especificamente, ou melhor, qual é a origem deste termo, o 666 ou a marca da besta. A origem está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 em diante. Vamos pegar o óculos para as letras pequenas. Diz o texto bíblico o seguinte, no versículo 16 do capítulo 13. Fez também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. Então é por isso que nós nos referimos ao número da besta, o 666, sempre que falamos ou fazemos alusão a um controle lá no futuro sobre todas as transações comerciais do ser humano. E parece esse controle está chegando. Será testado na Tailândia. Hoje o Reclaim the Next traz a seguinte informação. Um partido político tailandês chamado Pheu Thai Party está fazendo campanha com a promessa de, uma vez no poder, distribuir cerca de $280 em moeda digital ao cidadão. O que, claro, provavelmente agradará muita gente. Oba, receber $280 assim de um partido, sem mais nem menos, do partido que está no poder? Que legal! Que bacana, não é mesmo? Espera um pouquinho. Mas o que o Pheu Thai Party tem em mente viria com algumas restrições que os observadores dizem que se parecem muito com CBDCs programáveis, ou seja, moedas digitais do Banco Central com programação ou com prazo de validade. A principal característica desse tipo de CBDC-S é o uso de blockchain, e, em seguida, a programação de prazos de extinção e restrições ditadas por geolocalizadores, ou por geolocalização. Quer dizer, os destinatários tailandeses desse dinheiro digital, todos com mais de 16 anos e com um aplicativo de carteira digital em seu telefone, não apenas teriam que gastá-lo em 6 meses, mas também em um raio de 4 quilômetros de sua residência, já que, como o dinheiro está no aplicativo dentro do celular, com geolocalização, passou alguns centímetros da área autorizada para o gasto do dinheiro, não é autorizado, não seria autorizado, claro. A medida planejada, conforme noticiado pelo Bangkok Post, é comercializada pelo partido como uma medida de estímulo à economia, mas também que servirá de base para a economia digital se firmar na Tailândia. Não é certo que o partido consiga colocar seu candidato no cargo,
Mas alguns observadores, como os do Conselho de Relações Exteriores, estão convencidos de que sim, o partido conseguirá chegar ao poder. E resta saber se e como, caso isso aconteça, o Pheu Thai será capaz de cumprir a promessa, uma vez que o Banco Central da Tailândia não aprova o documento e ainda não introduziu uma CBDC, embora está tentando esse tipo de moeda. Bem, isso de forma protocolar é resolvido numa sentada, não se preocupem. O fato é o seguinte, o teste levará em conta um prazo do dinheiro para ser gastado e onde ele poderá ser gastado, já que a moeda terá ela própria um sistema de localização geográfica. Assim, por exemplo, se o sujeito quiser gastar comprando um bife no açougue que fica uma quadra depois do limite estabelecido, claro que ele não poderá, evidentemente. Isso quer dizer que será testado também na moeda os comércios permitidos pelo governo para que o cidadão gaste os seus caraminguás, quer dizer, os caraminguás do Banco Central. Pois é. Aquela loja ali não pode, ela está fora da linha permitida. Mas como assim? Parece que não está dentro. Não discuta, ela está fora. Provavelmente o dono da loja não é uma figura muito grata para o sistema, entenderam, né? E se o prazo estiver vencendo e logo em seguida, após o vencimento do prazo, você precise urgentemente comprar um medicamento para a sua sogra, por exemplo, não pode, o dinheiro venceu. Bem, isso é só um teste, como disse, um teste apocalíptico, mas por enquanto está apenas no âmbito das possibilidades, por enquanto. Bem, em relação a tudo isso, um artigo publicado em 26 de novembro de 2022 no American Thinker por Andrea Whitberg dizia o seguinte: os CBDCs são provavelmente a ideia mais perigosa já cogitada na política. Aqui se refere à política americana. Mas, de modo geral, como já está sendo ou será implantado na Tailândia, se tudo der certo, não é mesmo? Para os globalistas, é global. Mas o texto dizia o seguinte: o plano é que o governo federal acabe com o dinheiro em papel e moedas em favor do dinheiro puramente digital, tudo sob controle do governo. De repente, além do caixa eletrônico do seu banco, você dependerá do caixa eletrônico do governo federal para cada centavo que possui. Seria o sistema de crédito social chinês mais o sistema canadense, tipo, abre aspas, vamos fechar as contas bancárias para qualquer um que proteste contra o governo. Tudo resumido num só. Tucker Carlson já havia discutido esse problema no seu programa ainda na Fox News, durante o qual ele disse corretamente que seria o fim da América porque nos tornaríamos todos escravos do governo. Faça o que o governo diz e você poderá comprar comida e pagar o aluguel. Ofenda o governo e você será cortado. De repente, todo americano seria um potencial prisioneiro do 6 de janeiro. Bem, eu fui buscar outro texto, esse explicando um pouco melhor o que seria o tal CBDC. Esse texto foi publicado no dia 19 de março de 2023 por Brian Parsons, que dizia o seguinte: o que é uma moeda CBDC, ou uma moeda do Banco Central? Assim como as criptomoedas, os CBDC são ativos digitais que representam uma reserva de valor. Eles são cunhados digitalmente e utilizam números de série ou hashes exclusivos que inibem a falsificação e devem ser completamente rastreáveis por meio de sistemas como a tecnologia blockchain. Como a tecnologia blockchain, toda vez que os ativos digitais mudam de mão,
um registro de transação é criado e armazenado em uma sequência digital como um elo da cadeia. As vantagens disso são evidentes, se o seu objetivo é aumentar a segurança ou reduzir os crimes financeiros. No entanto, o verdadeiro problema de uma moeda digital do Banco Central entra em jogo quando você considera que a maioria dos crimes financeiros ocorrerá com reservas alternativas de valor. Rastrear todas as transações dos plebeus é a verdadeira natureza do CBDC, e nossos senhores parecem estar empenhados nisso. É claro que aqui as organizações, por assim dizer, da vida desviada não fariam suas transações em CBDCs, claro. Porém, pacato cidadão, sim, já que seria o sistema único implantado para o cidadão cumpridor da lei. Então, sobre ele, apenas ele, nós, é que recairia esse sistema de alta vigilância. Como esta notícia não é nova, muita gente já ouviu falar da possibilidade, sim, dos CBDCs substituírem as notas de papel ou moedas, enfim, físicas. Parece que não há muito mais o que se entender a respeito. Só que há um detalhe nessa história. Os CBDCs só terão efetividade uma vez que controlados pelo Banco Central ou pelos bancos centrais. Porque, afinal, o governo é que terá o controle sobre as populações, ou melhor, o governo é que desejará ter controle sobre o dinheiro, porque, tendo controle sobre o dinheiro, terá o controle sobre as populações. Então, qual o sentido dos bancos nessa história? Bem, o problema é exatamente esse. Os bancos particulares, uma vez que sejam implantadas as moedas digitais, não terão muito mais utilidade para o sistema, porque a moeda será uma ferramenta de controle social e, portanto, não poderá estar na mão de um banco particular, e eles tenderão então a desaparecer. Quem diria, não é mesmo? Aliás, os bancos, é bom que se diga, estão cumprindo um papel fundamental para a implantação da moeda digital. Não os bancos gigantes, por enquanto, os bancos pequenos e médios. Lembram das quebradeiras de um tempinho atrás? Pois é. Acontece que a quebradeira de alguns bancos fez com que os correntistas corressem para bancos maiores, já que sentiam que seus bancos eram inseguros, seus bancos médios ou pequenos. Bem, mas o que aconteceria se bancos gigantes também quebrassem? Seria uma boa hora para os bancos centrais dizerem: nós é que faremos as operações bancárias daqui para frente, de todos os correntistas, pequenos ou grandes, já que nenhum banco é seguro. Não por outra razão, o economista e escritor Parker McCumber escreveu um artigo sobre o tema no dia 3 de maio de 2023, no qual ele dizia o seguinte: a primeira preocupação enfrentada pelos formuladores de políticas é o potencial das CBDCs de desestabilizar o sistema bancário tradicional. Os CBDCs podem eventualmente exigir a conversão de depósitos em bancos comerciais na moeda digital do Banco Central. Ao permitir que os membros do banco transfiram seus fundos de bancos comerciais e instituições financeiras privadas diretamente para o Banco Central, controlado pelo governo federal, os CBDCs deixariam essas instituições menores vulneráveis ao fechamento repentino. Repentino porque, claro, o público nesse caso tende a correr para sacar os seus caraminguás. Mas, diz ele, o Fed, prevendo tudo isso, o Federal Reserve de St. Louis, afirmou em um workshop de 2013
para a educação econômica que falências bancárias causam corridas aos bancos, e corridas aos bancos causam contração da oferta monetária, que por sua vez causam declínio nos gastos e investimentos e no PIB, claro. A centralização da moeda digital poderia, então, já previam os bambas do Fed em 2013, exacerbar exponencialmente esses problemas. Ou seja, eles já previam lá em 2013 que uma corrida de correntistas aos bancos pequenos poderiam fazê-los quebrar. Os correntistas, então, tirariam os seus caraminguás dos pequenos, colocando nos grandes, eliminando uma grande quantidade de bancos pequenos e médios. O mesmo poderia ser feito numa escala maior em relação aos grandes bancos. E aí o que restaria? Apenas o Banco Central com o poder de controlar toda a economia. Eles já estavam prevendo isso em 2013, não é mesmo? Querem uma prévia de como isso está sendo arquitetado? Pois vejam bem, hoje uma matéria publicada no Wall Street on Parade diz que o maior banco da América, o JP Morgan Chase, está na mira da justiça. Tudo porque o banco lavou dinheiro do crime organizado por mais de 10 anos. E que crime organizado! A relação aqui é com o senhor Jeffrey Epstein, já falecido, não é mesmo? Numa prisão em Nova York. Pois é. Lembram de uma pizzaria famosa em Washington, onde figuras do âmbito político ou do mundo dos espetáculos ou autoridades frequentavam a fim de fazerem encontros, marcarem encontros com crianças? Lembram dos irmãos Podesta, ligados ao Partido Democrata, a Hillary Clinton e Barack Hussein Obama? Pois é, gente que frequentava a tal pizzaria pagava os tubos para os agenciadores de programas de adultos com crianças. E esses agendadores, segundo esta nova denúncia, lavavam o dinheiro do crime no JP Morgan, que, ao que tudo indica, sabia de tudo, mas, enfim, fazia com que o capital desta boa gente, entre aspas, rendesse para os criminosos, mas também para o banco. Tudo com o consentimento do Departamento de Justiça norte-americano. Essa é a denúncia que está aí no Wall Street on Parade, que pode levar o JP Morgan a uma crise sem precedentes, pode, quem sabe, até mesmo fazê-lo quebrar. Aí você pensa, o maior banco da América pode quebrar? E como ficariam daí as nossas finanças? Não se preocupe, se você for correntista do maior banco da América e ele quebrar, todos os seus ativos passarão para o Banco Central, desde que a moeda digital já esteja em operação, entendeu? É assim que os governos acabarão se livrando dos grandes bancos particulares, ao que tudo indica, porque uma moeda digital controlada por computador será também, como disse, um instrumento de controle social e muito fácil de operar, não é mesmo? Para que bancos? Bem, ao que tudo indica, esse processo também pode levar à derrocada econômica dos países, já que uma corrida desesperada de correntistas aos bancos para sacarem os seus caraminguás poderá sim colocar a economia americana, por exemplo, em bancarrota. Mas, de repente, é tudo isso que eles querem, um motivo a mais para criar um banco central único, sem outros bancos particulares incomodando o processo. Por falar em incomodando o processo, hoje começou a reunião do BRICS, lá na África do Sul, que tem tudo a ver com isso que eu falei agora. Porque esta reunião do BRICS
é, antes de tudo, a fundação de um banco central para muitos, mas muitos países que acabarão entrando no BRICS. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E se você é inscrito nesse canal, verifique se você é ainda inscrito, se a inscrição ainda é válida. Se não for, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações das nossas publicações. E também, se possível, torne-se membro desse canal. É a sua membresia que nos ajuda a continuar aqui na plataforma, por pelo menos mais algum tempinho. Até amanhã, se Deus quiser.